Oi, pessoinhas que me abandonaram os três. Tudo bem, Deus está vendo. No entanto, eu vim, e como eu vim, eu darei aula para... Ô, bem, diga oi, bem. Oi, bem. Ó, você não vem, eu dou aula do mesmo jeito, porque é isso a vida. Pessoas, eu entendo, né? A UFC bota seus alunos na sexta-feira para começar, o primeiro dia de aula é isso, a vida. Mas nós só temos 3 alunos matriculados nessa disciplina, então eu vou pedir para vocês, toda vez que pelo menos souberem, porque eu sei que imprevistos acontecem, que não podem vir para aula, me avisem. Assim não venham à tarde, tá bom? Isto posto, por que eu tô dando também, resolvi não deixar a aula para a próxima semana? Porque essa disciplina ficou na sexta-feira e a gente vai ter alguns problemas esse semestre, inclusive para marcar reposições. Então, assim, eu acho que a gente não vai se prejudicar, porque como são só 3 estudantes matriculados, a gente vai ter tempo de fazer tudo, mas por via das dúvidas, eu acho melhor não perder nenhuma aula, tá? Então, hoje é a primeira aula, vocês estão vendo aqui a apresentação da disciplina, aí tem escrito audições. Não vai ter audição hoje, porque vocês não vieram, mas a gente vai entender agora como é que vai ficar essa coisa das audições e de tudo, tá bom? Também por isso eu tô gravando a aula, porque é aula de apresentação da disciplina, mas pra gente entender o que vai fazer aqui esse semestre. Como eu disse pra vocês, tô falando pra vocês desde a técnica, né? Porque, né, dos 3 alunos, 2 fizeram técnica vocal, 1 comigo. A ideia dessas disciplinas tem um caminho a ser percorrido. Técnica 1, onde vocês compreenderiam o próprio instrumento de vocês. Técnica 2, a gente olha mais a fundo músculos, né, órgãos, movimentações, é anatomofisiologia, para poder chegar nessa disciplina, nesse terceiro momento, e começar a ver possibilidades para entrar em sala de aula, ok? Esse conteúdo aqui é o conteúdo que eu tô experimentando desde 2021, quando eu voltei. Mas cada semestre é diferente, porque cada semestre tem uma turma diferente, com interesses diferentes, níveis diferentes. Então vocês vão já entender isso tudo. Então, como é que a gente tem? Hoje, dia 12 de agosto, a gente tem a apresentação da disciplina e audições. Audições eu faço todas as disciplinas de técnica vocal e tópicos em canto para ouvir a voz de vocês. Eu tava esperando que a gente tivesse mais gente, então algumas coisas vão ser diferentes do que tem aqui, mas a gente vai chegar lá. Então a gente tem 2 aulas aqui de revisão, próxima sexta e a sexta seguinte. Uma revisão de bases da voz cantada, eu vou até mudar isso aqui, porque é para ficar antes, né? A gente começa com uma revisão de bases da voz cantada que a gente viu lá na técnica vocal. E depois uma outra aula de uma revisão muito rápida sobre anatomofisiologia da voz, que a gente viu no semestre passado. Por quê? Porque anatomofisiologia da voz é uma disciplina optativa e bases da voz cantada está em técnica vocal que nem todo mundo fez comigo, então acho realmente necessário. E também porque é conteúdo demais, vocês sabem, vocês fizeram as 2 disciplinas comigo, pra gente rever, lembrar, tirar todas as dúvidas e tal, entender mesmo o que está acontecendo para poder partir para frente, certo? No dia 2 de setembro, a gente vai conversar sobre aquecimento e desaquecimento. Para que serve, como é que faz, se é ou não necessário, em que momentos. E aí tem um longo período chamado genericamente de preparação da aula de técnica vocal para coros. Por quê? Porque todas essas disciplinas são voltadas para aulas em grupo. Porque é o que eu faço, porque é o que vocês provavelmente vão pegar em escolas, né? E todo curso é pensado para a escola. Significa que só vai servir para isso? Não. É lógico que tudo que a gente aprende aqui vai poder ser usado em outras situações. Mas lembrem-se sempre que o direcionamento da disciplina é esse, tá? Antigamente, quando essa disciplina era obrigatória e tinha muita gente nela, a gente passava mais tempo nessa parte de preparação de aula de técnica vocal, porque também ela era oferecida de forma diferente, eu fazia ela de forma diferente, a gente ficava realmente muito mais tempo nela. A ideia é visualizar uma aula genérica e bem genérica, nem sempre vai ter todas as coisas, e observar cada ponto como é que faz. Eu uso para isso como base a minha própria experiência de 1000 anos, tá? Isso não significa que é a aula de técnica que todo mundo vai dar, isso não significa que é a aula de técnica que vocês vão dar. Mas eu tento passar por cada pedacinho da aula para vocês compreenderem para que serve cada pedaço desse, certo? Então, nessa parte, a gente vai ter muita coisa, não só teórica, mas também prática. Por isso também que tanto tempo para ela.
Aí no dia 14 de outubro a gente entra nessa parte de classificação e extensão vocal para conversar a respeito de FAR, a respeito dos naipes de coral e a respeito de classificação de vozes. E aí eu vou fazer um convite a vocês, caso vocês queiram. A sexta-feira, eu sei que vocês são matriculados em outras disciplinas, então talvez não possam, mas é um convite, certo? Na próxima semana, dias, não sei qual, mas é a próxima semana, depois dessa dia. Tá? Na terça e na sexta, no primeiro horário, eu vou ter as audições do canto coral. Então eu vou passar os 2 dias inteiros ouvindo cada um dos estudantes de canto coral de um por um. Se vocês estiverem interessados, se vocês puderem, eu posso conversar com a turma de canto coral para vocês virem assistir essas audições, para vocês me ouvirem, para a gente conversar depois a respeito do que eu fiz, para a gente conversar a respeito das decisões que eu tomei, do que eu disse para cada estudante, por que eu faço as perguntas. Se vocês estiverem interessados, a gente pode fazer isso, tá? Então, me avisem, como vocês não vieram hoje, me avisem antes. É terça-feira e sexta-feira no primeiro horário da noite. Dia 21 de outubro, a gente tem corais infantis e juvenis. Com base, eu vou explicar isso lá na aula, basicamente em dois grandes textos, o trabalho da Patrícia Costa, sobre corais infantis, e o trabalho da... tá na bibliografia, esqueci o nome. Deixa eu ver o nome da mulher. Cadê ela? Não tá aqui. Eu vou já me lembrar o nome da mulher, que é a parte de corais infantis. Também pensando em quais são as diferenças, o que a gente precisa pensar de diferente quando está trabalhando com esse tipo de voz, tá? Dia 28/10 é um feriado, e aí no dia 4 de novembro a gente entra em zonas de passagem e quebra vocal. É um assunto que tem relação direta com as bases da voz cantada. Vocês vão ver, a gente vai falar sobre registro, a gente vai falar sobre musculatura, então toda aquela primeira aula de revisão a gente vai voltar para cá. E aí no dia 11, assim, essas coisas que tem de 11 e 18, como eu disse antigamente, quando a gente tinha muita gente na disciplina, eu tinha um mês inteiro só para as avaliações, que eu vou já explicar para vocês como é que vai ser. Como só tem 3 alunos matriculados, então, mesmo que a gente tenha alunos ouvintes, só vocês 3 têm obrigação de fazer as avaliações, então eu separei apenas um dia. No dia 11, tá chamado de simulações de aula, é um ensaio da avaliação de vocês, caso vocês queiram. Se não, a gente também pode fazer uma revisão do material visto. No dia 18, não necessariamente a gente vai ter aula nesse dia, vai depender de vocês. Quando eu explicar como vão ser as avaliações, vocês vão entender. Então, talvez a gente tenha aula nesse dia e as avaliações aconteçam na aula, talvez as avaliações aconteçam fora da aula. E aí, se ninguém for fazer avaliação na aula, a gente não tem aula nesse dia, mas a gente conversa já para definir. A gente tem até esse dia para definir como é que vai ser essas avaliações, que elas são individuais, certo? 25 de 11 são encontros universitários. Nos encontros universitários não há aula, não há absolutamente nada. Não é permitido ter nem aula, nem extensão e nem absolutamente nada na universidade para que todo mundo possa participar dos encontros. E aí, no dia 2 de dezembro, a gente tem Encontramos, né? A gente não vai participar do Encontramos enquanto disciplina, pelo menos, como foi no semestre passado. Isso é uma previsão. É possível que essa data mude, porque a gente ainda não teve reunião de colegiado e isso é definido em reunião de colegiado. Então, quando for no dia da reunião de colegiado, a gente conversa sobre isso. E se houver mudança de data de Encontramos, eu aviso a vocês. Eu mudo aqui no programa da disciplina e eu aviso a vocês, certo? E aí, dia 9/12 é a nossa última aula, não tem mais Encontramos, não tem mais nada. A gente tem as considerações sobre as avaliações e a avaliação da disciplina. Ou seja, eu vou pegar as avaliações de vocês, a gente vai conversar sobre as avaliações de vocês e a gente faz aquela tradicional avaliação da disciplina que eu sempre faço, porque preciso. Metodologia, aula expositiva, audição de exemplos, explorações práticas, elaboração e análise de vocalizes e audições individuais. Como é o lance das audições individuais? Eu estava achando que a gente ia ter aquela mesma turma do semestre passado, né? Que tinha 8 pessoas e tal. Então eu tinha imaginado uma maneira de fazer que não sei se vai rolar, mas é uma sugestão, a gente pode conversar disso na próxima aula quando vocês estiverem aqui. A ideia, eu nunca fiz isso, né? Seria uma experimentação, mas a ideia seria, tendo aquelas 8 pessoas, né? Cada aula, eu dar uma aula para um de vocês. Sim, uma aula assim, vamos resolver um problema no começo da aula.
Porque aí a gente pode ver na prática, a gente pode discutir os problemas juntos e achar possibilidades de resolução de problemas juntos. Então, por exemplo, né, fulano de tal quer cantar uma música X, tem um problema tal, aí traz, a gente ouve, a gente discute e a gente tem uma aula com um de vocês. Essa era a minha ideia, porque eu achava que a gente já tem uns 8 alunos. Aí tem 3. Então aí tem uma outra sugestão. A gente pode fazer isso com vocês, ou a gente pode convidar a gente. Fulano de tal tem um problema tal que havia aqui. Aí a gente vem, é como se fosse uma aula coletiva com uma pessoa. Uma pessoa vem pra gente ouvir. Né? É uma coisa que a gente pode discutir, é uma ideia, e a gente conversa para ver o que vocês acham disso. A avaliação. Vocês têm duas avaliações, mas na verdade é só uma. Vou explicar. A avaliação dessa disciplina é uma aula de técnica vocal. Então e essa aula é individual, ela não pode ser feita em dupla, tá? Você vai dar uma aula de técnica vocal. Então, teórica é uma avaliação, vocês vão ver aqui, ó, teórica e prática. Por quê? O que é que eu estou chamando de avaliação teórica? Você vai elaborar um plano de aula da aula que você vai dar. Qual é o objetivo dessa aula? Qual é o público? Você vai dar aula para uma pessoa? Para um coral iniciante? Para um coral amador? Para um coral infantil? Para um coral de terceira idade? Quais são os locais? Qual é o objetivo? É aquecimento? É trabalhar uma coisa específica? É trabalho de repertório? O que é? Quais são os exercícios que você vai fazer? Esse. Por que você vai fazer esse exercício? Qual é o seu objetivo com esse exercício? É isso, essa é a ideia. E a avaliação prática é a própria aula de técnica vocal. É por isso que antigamente, quando eu tinha 30 alunos na disciplina que eu tinha, eu precisava de um mês inteiro para fazer essas avaliações e eu passava um mês enlouquecida. Como a gente só tem 3, eu vou deixar vocês à vontade para escolher como é que vocês vão fazer. Como a turma é muito pequena, não dá para fazer com a turma. A gente pode até fazer, mas vai ser um pouco cansativo. Então, se for o caso, a gente pode fazer. Vocês vão escolher e, no caso da avaliação, eu vou permitir, se vocês preferirem, que a aula seja para uma pessoa só. Você pode dar aula para uma pessoa só. Você pode dar aula para um grupo de pessoas. Você pode dar aula para um coral. É contigo, não é comigo. É a mesma coisa da regência para quem fez a regência comigo. Você pode trazer as pessoas lá para a disciplina, para o dia da nossa aula, que é esse dia aqui, 18 de novembro, e aí a gente assiste sua aula lá. Você dá aula na hora da disciplina. Você pode dar aula para os seus colegas, eu prefiro que não, mas é permitido. Você pode trazer um coleguinha de fora para dar a sua aula na hora da disciplina. Você pode dizer assim, professora, eu já rejo um coral, eu já tenho um grupo, eu já tenho pessoas, você pode ir até lá assistir a minha aula, eu vou até lá e assisto a aula. Obviamente isso tem que ser previamente acordado para garantir que eu posso. Você pode dizer assim, professor, eu já canto no cantar, eu já estou no cantarolando, eu já estou no vocal UFC, eu estou na disciplina de canto coral, eu estou na disciplina de prática de grupo vocal, eu já canto no coral lá do Vozes, e eu queria me dar a minha aula nesse grupo. Aí eu vou até lá o grupo, tipo assim, é no vocal, a gente pode fazer no vocal, é no cantarolando, a gente vai lá no cantarolando e faz lá. É na disciplina de canto coral, eu abro um espaço, inclusive mesmo que vocês não estejam fazendo a disciplina, eu posso abrir um espaço na disciplina de canto coral. Você vai até lá e faz o aquecimento de uma das nossas aulas. É permitido. Eu canto no coral, não sei aonde, e aí eu falei com o regente lá, a regente, e aí a pessoa permitiu, você pode ir até lá ver a minha aula? Posso. Tá? Eu só preciso que isso seja dito antes. Por isso que eu disse que talvez a gente não tenha aula do dia 18. Se vocês 3 resolverem dar aula fora do dia da disciplina, então essa aula não vai acontecer, tá bom? Essa é a nossa avaliação, certo? A gente tem, olha só, ela lá no finalzinho das aulas, então a gente tem esse tempo todo para conversar a respeito disso, tirar todas as dúvidas, praticar bastante para chegar nesse dia só um proforma. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Certo? Espera aí que eu tô... Então, voltando, bora lá para a bibliografia. Lembrem, essa bibliografia aqui, ela é pensada no que eu tenho, no que tem em biblioteca, e entende? Assim, então, sempre tem mais coisas além disso aqui. Mas tudo isso aqui vocês conseguem, se não na biblioteca ou na internet comigo, tá? Então, a metodologia de Barton para trabalho com crianças desafinadas. Esse artigo é muito interessante e tem muitas coisas aqui
que embora a gente não veja exatamente isso aqui no conteúdo, mas que fazem sentido com o que a gente está vendo no conteúdo. Tanto a metodologia de Bartók, quanto o trabalho com canto coral infantil e o trabalho com problemas de afinação vocal, tá? Marconi Araújo é meu professor, então a maior parte das coisas que vocês vão ver aqui são coisas que eu vi com ele. Eu tenho esse livro e eu tenho outro livro dele chamado Canto Lírico Contemporâneo. A gente discute nada do belting, a não ser que vocês queiram, eu não trabalho com isso. Não, acho que você realmente... Eu tenho um monte de informação em belting, certo? Mas eu acho que você, para trabalhar com isso, tem que parar a sua vida e fazer isso. Então, a não ser que seja isso que vocês queiram da vida, eu não recomendo, eu recomendo saber. O livro dele de canto lírico é muito bom, embora seja muito semelhante, mas eu levo os dois na próxima aula para vocês poderem ver. O Dimon, vocês conhecem, né? Anatomy of the Voice. A gente trabalhou o livro, praticamente o livro inteiro, a gente só não fez um capítulo no semestre passado, para quem fez tópicos em canto 1. Eu não coloquei na pasta dessa vez, que eu tinha colocado na vez passada, mas me lembrem que eu boto, se alguém não tiver, eu boto. O Ângelo, isso aqui é uma tese incrível, gente. Eu recomendo fortemente que vocês vão lá no link e leiam. Isso é a tese do Ângelo de 2009 e até ainda é incrível, assim, mais de 10 anos depois. Esse trabalho é um trabalho, obviamente, para um coro bem tradicional, ele fez com um coro muito tradicional, com um repertório muito tradicional de coro, lírico, etc. Então tem muita coisa que não se na minha visão, não se aplica ao que a gente faz. Ainda assim, é um trabalho muito, muito consistente sobre... Consistente não, tem uma palavra melhor, vou já me dar conta. Histórico do coral. Cada parte do trabalho de técnica, para que serve, por que é importante, como fazer. E isso é só a metade do trabalho, é um trabalho de mais de 500 páginas. A outra metade do trabalho, ele tem uma metodologia todinha de trabalho com coro, com vocalizes, com exercícios. Então, é tipo uma bíblia, né? A bíblia do regente, que também é preparador de coral. Acho que nada ali deve ser usado sem... tudo, aliás, ao contrário, né? Tudo ali deve ser encarado criticamente, não dá só para pegar aqueles exercícios e sair usando por aí, como eu vejo muita gente fazendo. Ou você estuda a tese dele e experimenta, ou não faz. Mas ela ajuda muito, principalmente para quem está começando e não faz ideia ainda de como começar. Eu adoro esse livro, da Diana Goulart e da Malu Cooper, é um livro antigo já, né, 2002, já tem 20 anos esse livro. Mas eu gosto muito porque elas têm um trabalho de vocalizes que são pequenas canções, e vocês já conhecem muito deles, que eu uso até hoje, né? A maior parte das canções que eu uso para aquecer são canções delas. Esse trabalho tem eu posso botar na pasta, me lembrem que eu boto isso tudo na pasta. As canções, elas têm elas têm realmente uma metodologia. Então elas têm os vocalistas para cada aspecto técnico que elas querem trabalhar, que elas têm uma sequência de trabalho, elas sugerem, elas têm gravações com os vocalistas para a pessoa poder praticar em casa. Mas o que eu gosto mesmo, o que realmente me interessa muito aqui, é vocalize em forma de canção. Eu tenho problemas com vocalize pelo vocalize, embora eu use, né? Porque anos de compreensão a gente acaba no largando fácil. Mas eu gosto da ideia de você trabalhar já com canções, porque um vocalize não é uma canção, né? Você vai aprender só a fazer mo, então tem que ter um motivo pelo qual fazer o vocalize, e você tem que colocar imediatamente na música, porque é diferente. E o que eu gosto delas é que elas já sugerem vocalizes que são canções. Esse trabalho da Paula Molinari, A Materialidade da Voz, eu amo, ele também é bem antigo, né? É a dissertação dela, porque ela tem um trabalho com coro iniciante, a pesquisa dela foi com coro iniciante, ela fez uma turma de trabalho e ela trabalha com corpo, e vocês sabem que corpo é a história da minha vida, né? Então eu acho muito interessante. O Born to Sing, o Ron Murdoch, ele foi aluno do Alexander, ele é um professor de canto que tem formação na técnica de Alexander, então todo mundo que teve aula comigo já ouviu falar da técnica de Alexander. E eu amo esse texto,
inclusive pelo o título. O título dele é Nascido para Cantar. E ele começa defendendo essa ideia de que todas as pessoas nasceram para cantar. O que a gente precisa é apenas ajudar as pessoas a cantar. E aí eu queria dizer para vocês que, inclusive, esse semestre vai ter um grupo de estudos desse texto. Amanhã eu tenho, né, hoje é 12 de agosto, lembrando, então amanhã eu tenho uma reunião com o bolsista exatamente para a gente fazer a divulgação. Vai ser um grupo online, para a gente poder pegar gente de fora do Ceará, de Sobral, na verdade, né? Então vai ser um grupo online que vai acontecer aos sábados pela manhã, de 15 em 15 dias. Para que a gente veja os princípios de técnica Alexander e para que a gente estude esse texto específico, no qual ele fala sobre essa ideia de que todo mundo nasceu para cantar, ele fala sobre técnica vocal e ele relaciona isso ao corpo dentro da técnica de Alexander. Então, eu gosto muito desse texto, eu acho que é uma ideia que precisa fazer parte da gente, uma vez que a gente está, né, se preparando para ser professor de música em escola. E aí vou aproveitar que esse ano eu quis estudar a fundo esse texto, então nada melhor do que a gente estudar em conjunto, tá? Então vocês já estão, né, já tá todo mundo convidado. E por último, a minha tese, dando corpo à voz, eu sempre coloco ela aqui, vou botar um ponto aqui. Eu sempre coloco ela porque, na verdade, todo o meu trabalho é voltado para nessa ideia, então eu preciso colocar aqui para que, se alguém tiver interesse em saber como é que... Mas vocês já conhecem, né, dando corpo à voz, a gente, principalmente quem fez técnica vocal 1 e tópicos em canto 1 comigo, eu sempre não, mas, bom, desde que esse trabalho foi concluído, eu trabalho nessa ideia do corpo dentro da perspectiva somática. Então tá aí, para quem quiser se inteirar mais a respeito do assunto. Eu acho que é isso. Lembrem, tudo que a gente tem tá no Siga. Eu vou usar aquele grupo de tópicos em canto. A playlist é a mesma. A playlist do YouTube é a mesma. Então, todos aqueles vídeos que a gente viu no semestre passado ainda estão lá. Para quem não fez tópicos em canto 1 comigo, tem lá as coisas de anatomia da voz. Todo vídeo que a gente vir em sala vai ser anexado àquela playlist. Os vídeos que a gente já viu em outros tópicos em canto, né, as disciplinas que já estão todos lá. Tem a playlist de aquecimento do canto coral, que dá para entender mais ou menos como é que eu trabalho. O programa da disciplina também já está lá na descrição do grupo do WhatsApp. E a pasta com os materiais da disciplina. Deixa eu colocar aqui só para ter certeza. A pasta com os materiais da disciplina está vazia, por enquanto tem só esse programa. À medida que a gente for trabalhando, eu vou colocando outras coisas lá, vou ver, só não vou colocar as coisas que tem link, tá? Tudo que não tem link e o que tem na biblioteca. Tudo que não for isso eu posso colocar lá, a não ser livros que eu não tenho como colocar. E é isso. Tá bom? Mas lembrem, vai tudo pro Siga, então, né, aqui eu só acho o WhatsApp mais fácil de achar. Acho que é isso, gente. Só tem 3 estudantes na disciplina, então a gente pode inclusive conversar sobre esse dia e esse horário. A gente pode achar outros dias e outros horários, é mais fácil. A gente pode rever essa maneira de fazer. A gente pode fazer um monte de coisa, mas para isso vocês venham pra gente conversar. Bueno, vou parar a gravação por aqui. A gente se vê na próxima sexta-feira. Eu realmente espero que vocês vejam essa gravação até sexta, pra gente já começar direto na revisão na próxima sexta. Beijinhos e até mais ver.